Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Bom Bom dia, dia, Claudete. Claudete. Bom dia. Está melhor? Oh, tô melhorando. Ah, que bom. Vamos lá. O tema de hoje é por que a mulher deixa virar uma bola de neve e não resolve, tá? Vocês vão entender que tem uma compensação aí por trás, tem um motivo, tá? Porque tudo tem um motivo e nós vamos trazer consciência sobre isso hoje. Então, bom dia, bom dia, bom dia. E é algo que a mulher vive, mas não percebe com clareza, tá? Bom dia, bom dia. E talvez você já tenha sentido isso que nós vamos comentar, esse cansaço, né? E eu digo assim, ó, por que que nós deixamos virar um bolo de neve? Tá? Tem algo por trás disso. Porque todos nós queremos resolver isso. Ninguém quer deixar isso Isso. acontecer, né? Os problemas acumularem, as dores acumularem. Não. É que existe uma raiz muito profunda aqui que nós não conseguimos ver porque nós estamos imersos no problema, tá? E a gente foca no problema. E o que nós precisamos entender é que aqui, tá? Aqui você sabe que tem algo que está te incomodando. Você sabe que aquilo que você está passando não é legal, não é bom. Mas o que que acontece? Você não sabe qual é o próximo passo. E muitas vezes a gente até tenta, né? Tenta sozinho, mas não consegue, tá? Você até sabe que precisa olhar de uma forma diferente, mas o que acontece é que você vai empurrando novamente. Então você empurra aquela conversa, empurra aquela decisão, empurra o limite, né? O limite ele sempre chega, mas nós falamos assim: "Ah, eu acho que não é esse o limite, vamos mais um pouquinho", né? Na hora do posicionamento, eu vou empurrando meu posicionamento. Não, não é o momento certo, não é esse o exato ponto que eu preciso. E claro, empurra também a dor, né? Nós vamos fazendo o quê? Amenizando a nossa dor. Não, a minha dor comparado com a da outra pessoa não é nada. E quando percebe, tá? Aquilo que era pequeno já cresceu. E virou o quê? Virou uma mágoa, virou um cansaço, virou um silêncio e vai distanciando, tá? Vira culpa, vira peso no corpo e aí virou uma trava na vida, tá? E eu quero começar te dizendo uma coisa muito importante. Isso não acontece porque você é fraca, isso não acontece porque você não quer mudar, tá? Isso acontece porque existe um conflito dentro de você. Uma parte sua quer resolver, mas a outra parte ainda está tentando sobreviver, tá? E hoje nós queremos que você olhe para isso, não com culpa, tá? Vamos soltar a culpa, nós vamos entender o que é que está por trás, vamos olhar com verdade, tá? Porque a mulher que adia, ela não está escolhendo o que é melhor, ela só está tentando evitar o que dentro dela parece insuportável, tá? E aí vamos entender agora o porquê. Primeira coisa é que nós precisamos ter consciência, né? Por que que as coisas elas viram uma bola de neve? Tá? Aquilo que você não resolve no começo, ele vai crescer. Tá? Aquele problema no relacionamento, se você não resolver no começo, ele vai crescer. Aí, Wanda, mas eu não quero resolver porque eu vou ter que me posicionar, o outro vai achar ruim, o que que aconteceu contigo que você mudou? Não, tá? O que eu não resolvo no início vai virar uma bola de neve, tá? Então, existe uma sensação que nasce aqui dentro do peito. Tá? E é boa, não, é um aperto, tá? Ela vai crescendo no corpo, tá? Esse bolo de neve, ele vai crescendo aonde? No financeiro, tá? Ele cresce no trabalho, na mágoa. E a grande pergunta é por que que isso acontece? Tá? Você já parou para se perguntar? Porque em vez da gente resolver,
a gente não resolve, a gente vai adiando. Porque naquele momento a mente fala assim: "É muito doloroso para resolver isso", tá, então ela vai adiando. Então a mulher ela pensa assim: "Tá, melhor eu não falar agora, é melhor eu esperar. Talvez isso depois passe", tá. Porque eu não quero piorar as coisas, tá, eu não quero incomodar, eu não quero decepcionar, eu não quero ouvir algo que eu ainda não estou pronta para ouvir, tá. E sem perceber ela vai protegendo a dor, tá. Só que o que que acontece? Existe algo aqui que, ao proteger a dor, a pessoa ela alimenta aquela bola de neve, tá. E a bola de neve ela nunca começa grande, não, ela começa pequena. E cada vez que a mulher ela troca a verdade por adiamento, aqui ela vai aumentando, tá. Então, olha isso que interessante. Presta muita atenção agora, tá? Porque não é só sobre o que você está vivendo hoje, é sobre quantas vezes você foi se abandonando um pouquinho para manter uma falsa paz, tá? Porque muitas mulheres não estão em paz, elas só estão cansadas demais para mexer naquilo. Eu não tenho força, na verdade, para mexer naquilo, então eu vou adiando, Isso. tá? E aí vem aquelas frases que eu trouxe antes, né? Melhor não falar agora, melhor esperar, talvez isso passe. Ah, eu não quero falar para não piorar a coisa, tá? Eu não quero incomodar. Isso. Percebe a consequência disso? Isso aí, tá? Então, aqui é o momento chave da nossa aula de hoje, tá? O momento chave é agora, que é eu quero mostrar para vocês, tá? Nós queremos mostrar para vocês e prestem atenção, algo muito profunda, tá? A mulher diz assim: eu não entendo porque eu não resolvo isso. Mas existe uma lógica emocional por trás, tá? Porque lá no fundo a mulher quer resolver, ela precisa resolver, ela não quer ficar naquela dor, tá? Existe uma conta invisível acontecendo dentro dela. A conta é uma conta de matemática, tá? E é por isso que hoje nós queremos te mostrar uma ferramenta de ganhos e perdas, porque ela ajuda a revelar o que está escondido por trás dessa procrastinação emocional, tá? Então, olha só, o que que você ganha, tá? O que que você ganha se você resolver isso? Vamos dar um exemplo aqui de eu preciso ter uma conversa verdadeira com o meu marido, falar para ele o que eu estou sentindo, algumas verdades dentro de mim, e essas verdades, elas são doloridas para ele, talvez, ou ele vai fugir, eu tenho medo que ele vai fugir da relação, ou ele vai se fechar, ou pode piorar ainda, tá? Então, o que que você ganha se você falar o teu ponto de vista, se você falar aquilo que você está sentindo no teu relacionamento, tá? O que que você ganha? Você ganha dentro de você um alívio, você ganha uma paz, tá? Você se escolheu, você está dando valor àquilo que você sente, tá? Agora, o que que você perde se você falar isso? Você perde o medo, porque o teu medo é que ele vá embora, o teu medo é que ele fuja, mas ele já está indo. Se ele não está na relação, você só vai resolver um problema logo. Ele já está chateado. Entendam uma coisa: as pessoas, tá? E não é os homens e as mulheres já estão magoadas. As pessoas já estão na defensiva. Então, qualquer coisa que você falar, seja boa ou ruim, a pessoa ela vai levar para o lado pessoal. A pessoa ela vai se sentir magoada, ela vai ficar frustrada, ela vai ficar na defensiva. Então, a reação dela pode não ser aquilo que você esperava.
mas pelo menos, tá? Você perdeu o medo. Pelo menos você perdeu a autoanulação, porque ali, enquanto você não expressa, você se anula. Talvez pelo menos uma vez na vida se colocou em primeiro lugar. Isso. Então, agora outra pergunta: o que você ganha se você não fizer isso? O que você ganha se você não conversar, se você não expressar a tua verdade? Você ganha mágoa, cansaço, dor no corpo, você ganha ansiedade, você ganha quilos a mais, tá? Porque você vai descontar na comida, você vai comprar coisas, vai descontar no financeiro, vai comprar aquilo que não precisa, tá? E aí, sem contar que vai perder o sono, vai se anular. E aí, o que você perde se você não falar? O que você perde? Você perde tudo de bom que pode acontecer, que é a tua escolha, é as tuas emoções. Você perde uma liberdade, uma paz, você perde um novo começo para você, tá? Porque eu vou aprofundar um pouquinho mais, tá, gente? Nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Aqui é só um exemplo básico, mas esse é o ponto-chave, tá? Esse é o ponto-chave da nossa aula de hoje. Se você entender isso, a compensação emocional que acontece aqui, tá? Quando você entende o que eu ganho, o que eu perco, é a clareza que você precisa para resolver. Porque enquanto eu não tenho clareza, eu tenho medo. E quando eu tenho clareza, eu vou agir, tá? Quando tudo está mais claro, eu vou fazer. Então, essa aula é clareza. Clareza das decisões que eu tenho que tomar, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, o que me favorece. E aí você vai conversar ou você vai tomar uma decisão segura, com clareza. Porque ninguém aqui está falando para você chutar o balde, ninguém aqui está falando para você vai lá e faz de qualquer jeito. Não. Eu vou me preparar para isso, eu vou ter clareza para isso, e eu vou dar um exemplo aqui, gente, que é, eu tive uma cliente que ela era agredida pelo marido, e ela ligou para a mãe e falou assim, mãe, ele me bate. E a mãe falou assim, agredida psicologicamente, agredida fisicamente, e ela é nova, tá, gente? Nova, super nova. E aí a mãe deu risada e falou assim: é normal, minha filha, porque a mãe passou por isso, aguenta, é normal, a mãe passou por isso. E o que nós fizemos ali foi uma clareza, quebra de padrão da mãe, porque ela estava repetindo o mesmo padrão invisível da mãe, uma quebra de padrão da mãe ali, uma cura das feridas emocionais dela. E aí chegou um momento que ele falou: o que você quer da tua vida? Você quer se separar? Ele acordou de manhã, no café da manhã, e falou assim, porque ela tinha medo de pedir a separação e ele matasse ela. Então, eles tinham filhos aí, tá? Então, assim, é muito delicado, sim, e existe uma preparação por trás de tudo isso. Então, a gente já lidou com casos muito delicados. Ele falou para ela assim, o que você quer da tua vida? Você quer se separar? Você quer fazer o quê? Você quer fazer o quê? E, porque se nós se separar, acontece isso, 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 isso. Ele propôs, e ela falou, não, eu quero isso. Não, então é isso, 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 e aí aconteceu aquilo que ela queria, com muita paz, com muita clareza, mas de uma forma muito. Aquilo dentro dela já tinha resolvido, ela já tinha rompido e curado padrões de agressividade. Por isso que a separação, ela não foi agressiva, ela foi muito amigável. E quantas mulheres, por exemplo, passam por um divórcio, passam por uma separação, e elas são agredidas muito mais aí nessa separação, elas continuam sendo agredidas, porque elas não quebraram o padrão invisível da infância, a repetição de padrão do sistema familiar, né? Então, elas se machucam mais ainda na separação e piora, vira um bolo de neve, tá? Perfeito. Então, essa ferramenta ela mostra 4 campos, tá? O primeiro é o que você ganha se você obtiver o que você quer. Tá? O segundo é o que você perde se você obtiver o que você quer. O terceiro campo, então, é o que você ganha se não obtiver o que você quer. E o quarto, então, é o que você perde se não obtiver.
Simples, né? É bem Simples. simples, é bem fácil, tá, gente? Parece um bicho de sete cabeças, mas não é, tá? É que vocês não têm acesso à ferramenta, tá? Mas fiquem tranquilos, tá bom? Então, existe algo aqui. Quando uma mulher ela pensa em resolver uma dor, ela se posicionar ou mudar algo, não é só racional. Existe um movimento interno para isso, tá? E existe um exemplo aqui que vamos trazer para vocês, que é assim, ó, se eu resolver, tá? Eu preciso resolver uma coisa, tá? O que eu ganho? Você ganha paz, clareza, verdade, leveza, limite, o teu posicionamento, respeito, direção. Tá? Agora vamos para a segunda pergunta lá. Se eu não resolver, tá? Se eu não resolver, o que que acontece? Tá? Então, existe algo aqui para vocês, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou travar na vida, tá? Eu vou evitar o conflito, eu vou evitar o desconforto, eu continuo naquele desconhecido, tá? Eu não preciso me expor, eu não preciso decidir, eu não preciso tentar uma mudança. E é aqui que eu quero entrar. As pessoas acham que mudar é difícil. Não é difícil. Ah, mas eu tenho que esperar o outro, eu tenho que esperar o meu marido mudar para me mudar. Não. A mudança começa por você. Ela não começa pelo outro. Não espera o outro mudar para você mudar. Porque eu vou dizer uma coisa, isso nunca vai acontecer. O marido espera pela esposa, a esposa espera pelo marido. Tá? Então, isso é muito interessante. Isso, Tá? tá? Agora, se eu resolver, tá? Se eu resolver, eu também perco a ilusão de que um dia vai mudar sozinho, o lugar onde eu me adaptei, a aprovação do outro, a falsa paz, né? A falsa paz, o controle, né? Porque você fica aí todo momento controlando, então isso faz com que o teu corpo fique a todo momento em alerta, e o vínculo como ele era. Então, aqui é que a mulher trava, tá? Resolver não mexe só com o problema, mexe de um lugar onde ela aprendeu a sobreviver, e é lá da infância, tá? Quando ela precisa resolver esse problema, ela precisa curar o padrão invisível aprendido na infância. Nós só repetimos o padrão no casamento porque nós aprendemos ele em algum lugar. Ou foi no ambiente do nosso lar, ou quando a nossa criança começou a sociabilizar. Quando que a nossa criança começou a sociabilizar? Quando nós começamos na família, na escola, nos ambientes sociais. Então, ali, quando aconteceu algo, alguém me agrediu, não precisa ser só em casa, ou alguém me humilhou publicamente, ali eu começo a repetir um padrão. Eu entendo que a vida é assim. A vida é assim e tá tudo bem, porque é assim mesmo. Então, eu vou repetindo até quebrar esse padrão. Quando eu quebro esse padrão, é que as relações que eu vou atrair na fase adulta são mais saudáveis. E as relações que me humilhavam, que me agrediam, elas se afastam. Elas não fazem mais parte, elas não cabem mais. E elas mesmas vão se afastar, gente. Elas mesmas vão se afastar. A partir da tua mudança interna, da tua cura interna, do teu posicionamento interno, tá? Tem uma pergunta lá da Bia. É, eu acho que é bem Vale para interessante. todo tipo de relacionamento? Sim, isso aí, Bia. Todo, tá? Não só no relacionamento. Por quê? Porque nós vamos é, curando relações, e quanto mais eu curo, mais pessoas saudáveis eu atraio, tanto na minha carreira quanto na minha vida pessoal, tá? E o que acontece? Essa repetição de padrão invisível, ela não acontece só no relacionamento. Não, ela acontece na vida financeira, ela acontece no trabalho, acontece em todas as áreas da nossa vida. Tá? Mas vamos lá para quarto quadrante aqui da perguntinha. Se eu não resolver, o que eu vou perder? Aí, aqui que eu quero que vocês foquem, tá? Se você não resolver,
que precisa ser resolvido na tua vida. O que você perde? Primeira coisa, a paz. Tá? A paz. Segundo ponto, energia. Porque o teu corpo, a tua mente vai estar sempre arrumando uma desculpa para sair daquele movimento. Terceiro, a autoestima. Tá? A autoestima cara, eu não consigo me colocar em primeiro lugar. Não consigo me colocar em primeiro lugar. Estou sempre pensando nos outros. Ah, depois eu penso para mim. Tá? Só que o depois ele nunca chega. Então, é isso que eu vou perder. Tá? Perco tempo, tá? E tempo é dinheiro, gente. Então, além de perder só tempo, eu perco dinheiro. Tá? Perco leveza, clareza, perco vínculos saudáveis. Vínculos Tá? saudáveis, até em relação a clientes, colegas de trabalho. Quem aqui atrai pessoas, tá? Que humilha, que não valoriza o trabalho, por exemplo, é porque em algum momento da tua infância você não foi valorizada. E você repete esse ciclo, por quê? Porque é para curar, é só a vida dizendo assim, cura, 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 tá? Então, quando eu não curo, quando eu não curo, eu fico presa àquela dor, tá? E ficar presa àquela dor é aquilo que eu aprendi. E para mim sair de lá, eu vou ter que abrir mão daquela dor. Só que abrir mão daquilo é aquilo que você aprendeu. Eu tenho que criar novos aprendizados. Eu tenho que ver que existem novas possibilidades, tá? E por isso que a gente traz exemplos. Os exemplos, eu vou compartilhar depois no grupo, tá? Exemplos de mulheres que elas construíram um novo cenário, tomaram uma decisão de curar, e ali elas viram que não pode ser assim, pode ser mais leve, pode ser diferente. Eu posso sair da dor, tá? Eu posso curar isso e tudo ao meu redor vai ficar muito mais leve, inclusive as relações. E se você está pensando assim, olha, eu preciso sair desse relacionamento para iniciar um novo, não precisa sair. Tá? Você continua no mesmo relacionamento, mas a tua vida ela muda. Quando você muda, a outra pessoa do teu lado ela muda. Tá? Então você vai, quando você mudar, por isso que eu falei antes, a mudança ela vai começar por ti, não vai começar pelo outro, porque o outro também espera você mudar para ele mudar. Tá? Então, quando você começa, o outro ele muda também, porque é automático isso. Você já deve ter ouvido aquela frase que diz assim: quando você muda, tudo muda. Isso, é bíblica, né? Isso, né? A mulher, ela não está presa só na dor, tá? Ela está presa em ganhos escondidos de continuar igual, tá? E aqui é outro ponto-chave da nossa aula de hoje. É muito importante agora que você preste atenção, tá? A mulher olha para a própria vida e pensa, não faz sentido eu continuar aceitando isso. Mas emocionalmente, é, ela continua, tá? Repetindo isso. Ela quer, eu não quero mais, mas o emocional continua. Por quê? Porque aquilo protege ela de sentir outra coisa, protege ela de encarar a verdade, protege ela de tomar uma decisão, protege ela de decepcionar alguém e protege ela de sair de um lugar conhecido. Então, não é só uma preguiça emocional, não é uma falta de atitude, é um mecanismo. E enquanto ela não enxerga o que está ganhando ao permanecer igual, ela continua dizendo que quer mudar, mas não consegue se mover, ela não consegue agir de verdade, tá? Então, olha só, você vai entender que eu preciso. O que dói mais aqui? Dói mais eu ficar onde eu estou ou decepcionar alguém? Porque você entende que eu estou numa relação agressiva, abusiva. Essa pessoa não me respeita. Vamos trabalhar leve, né? Essa pessoa não me respeita. Então, eu estou aí, eu vou dar um limite para essa pessoa, tá? Pode ser que essa pessoa vai se afastar de mim. Mas eu não quero, eu tenho uma criança que tem medo de ser abandonada dentro de mim, eu tive uma memória de abandono. Então, se eu
disser para essa pessoa, eu não gosto das brincadeiras que você faz comigo, ela vai se afastar e eu vou me sentir abandonada. Então, tem outra dor associada ali que eu não me posiciono, que eu não crio limite. Aí eu tenho medo de encarar essa verdade. Então, eu fico na dor. A dor de ser abandonada, de me sentir abandonada, é maior do que a dor do que eu vivo hoje, tá? Então, muitas pessoas passaram por isso, pais separados, pais que faleceram. Então, lá no relacionamento, elas aguentam, tá? E agora nós vamos entrar aqui em 4 padrões que vai aprofundar isso e você vai entender esse comportamento da fase adulta, tá? Então, qual dor eu escolho aqui? Qual dor aqui vai doer menos? Porque não existe se posicionar e sustentar aquilo que você falou, se posicionou, também dói, tá? Porque aí nasce outra dor ali. Então, o que que dói mais, essa dor ou essa? E é por isso que você cria uma compensação ali e fica onde está. No fundo, existe um conflito, né, entre o Isso. que ela perde mudando e o que ela ganha permanecendo no mesmo lugar. Não compensa, né? Que nem É, dizer, não é. compensa. Não, essa mudança não faz sentido para mim. Não, isso não é para mim, tá? Mas vamos lá, existe sim um ganhos e perdas aí, ela permanecendo, ela não saindo, tá? Mas por que que ela não está vendo o, o padrão, tá? O mecanismo de defesa dela? É porque ela está imersa no problema. Entende? Então, quando ela está imersa no problema, ela não consegue ver o problema, tá? Ela está olhando só para quê? Para aquele sintoma que gerou o problema, tá? Mas ela não percebeu que existe algo por trás disso que é muito maior, que está despertando ali no relacionamento, tá? Então vamos lá, os 4 padrões. Vou falar o primeiro? Posso falar o primeiro? O primeiro é o padrão da mulher que aguenta, aguenta e depois explode, tá? No começo ela ganha, tá? O que que ela ganha? Ela evita confronto, ela parece forte, ela mantém tudo funcionando. Mas o que ela perde aqui? Ela perde a paz, a leveza, a saúde emocional, aquela relação leve, e ela vai segurando, tá? Vai segurando, até que ela explode. E depois ela vai falar assim: "Nossa, estou me sentindo culpada por ter explodido. Eu não devia ter feito isso". Isso. Então, é melhor eu segurar, aguentar, aguentar. Só que daí o que que ela perde ali, né? Ela perde a paz, a leveza, a saúde emocional. Por quê? Se eu explodir, se eu falar, eu me sinto culpada. Então, percebo que tem ganho aí e tem perda aí. Eu vou continuar segurando, parecendo forte, evitando conflito, porque se eu falar, eu vou me sentir culpada. Eu sou a errada, tá? Tem muitos casos, quer ver um caso, gente, que é de traição, tá? Traição é mais comum do que vocês imaginam. E então, a pessoa, quando ela descobre a traição, quando a mulher descobre a traição do marido, ele fala assim para ela: a culpa é tua, você não está sendo mulher, depois que os filhos nasceram, depois que a filha nasceu, ficou só com os filhos, você não é mais mulher, a gente não tem mais relação como tinha antes e tal, e tal, e tal. Então, a mulher, a culpa é minha, a culpa é minha, nananana. Não, gente, a traição é do caráter do homem, e isso não é culpa da mulher, tá? E isso é do caráter dele, a culpa é dele, mas ele joga a culpa para cima dela. Então ela fala assim: não, então é melhor eu ir aguentando. Tem mulher que até sabe, mas aguenta, 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 vou mantendo tudo funcionando, não vou evitar confronto, porque a culpa é minha dele me trair. A culpa é minha. Não é, mulheres. Vamos acordar, entende? Traição é sobre caráter. E o homem que trai, que acontece em muitos casos, tá? Enquanto a mulher está dedicada à criança, é um homem totalmente imaturo, egoísta, que não está olhando para a família, não está ajudando a mulher num momento de vulnerabilidade, ali com o filho, com a filha, tá? É onde ele deveria estar, no caos da maternidade, junto com a esposa, e não fugir satisfazendo os desejos dele e depois culpar a mulher ainda, tá? Então, eu quero que vocês entendam
Ela segura por quê? Porque senão depois vem a culpa, tá? E aí por quê? Porque o outro convence ela de que a culpa é dela, mas não é, ok? Não é. O segundo padrão, então, é a mulher que corre atrás e depois ela some. Tá? No começo, ela ganha uma sensação de controle, né? A sensação de que está fazendo algo de alívio imediato, ali, momentâneo, né? A minha ansiedade diminuiu, mas depois ela começa a perder novamente a paz. Percebe? É o segundo padrão que ela perde a paz. Tá? Aí aqui ela vai perder o quê? A dignidade, tá? Aquela segurança interna, ela não se sente mais segura, ela não se sente mais confiante no amor. Tá? Então ela se movimenta muito. Tá? Mas a partir da clareza, né? A partir da falta de clareza, tudo isso faz ela perder até o medo. Tá? Então ela vai vivendo, se movimentando a partir do medo, tá? Do medo de perder. Tá? Então eu não quero perder. O que que ela faz? Ela se cala. Tá? Ela fica correndo atrás. Olha, vamos voltar, né? É uma sensação do quê? Do controle. E aí o outro, ele se sente cada vez mais empoderado. Ela faz o que eu quero. Ela vai fazer o que eu quiser, porque ela corre atrás. Eu posso trair, eu posso deixar as contas tudo para ela pagar, eu posso não contribuir, que ela vai continuar correndo atrás. O outro, ele vai se safando de responsabilidades, porque a mulher tem medo de perder. Então, para não perder, ela faz tudo sozinha, tá? E Então, ela nem percebe. percebe, né? E ela não percebe. Ela não percebe, tá? Então, percebam, eu não resolvo isso, por quê? Porque eu tenho medo de perder. E qual é a raiz? Todos esses medos eu aprendi na infância, tá? É na infância. O medo de perder é porque eu perdi alguém, ou eu quase perdi alguém, né? Como em muitos exemplos nós tivemos, a pessoa não perdeu ninguém, mas ela teve esse medo dentro dela que está ainda ali ativo, tá? É, existe um momento em que a pessoa estava doente, então Uhum. a criança ela sentiu medo da perda e realmente depois a pessoa voltou, né? Não aconteceu nada, mas existe essa sensação de perder, tá? Então Isso. ela se movimenta a partir daí, ok? Terceiro padrão, então, é o da mulher que se cala para evitar conflito, tá? O que que ela ganha? Ela evita estar incomodando, né? Ela evita desgaste e evita levar um não, evita ser rejeitada. Só que lá no fundo ela perde a voz, perde espaço, ela não é ouvida, gente. O que ela fala não tem valor. Ela perde presença, tá? Ela é invisível. Tudo que ela faz e tudo que ela fala não tem voz, não tem valor, tá? E ela parece calma por fora, mas por dentro ela vai se apagando, tá? Então, o que que ela ganha aí, tá? Ela ganha. Eu vou evitar incomodar alguém, eu vou evitar o desgaste, eu vou evitar levar um não, tá? Uma rejeição ou um não, mas lá no fundo ela perde espaço, voz, valor, presença e vai se apagando por dentro, tá? Vai se apagando por dentro. O que que ela ganha aqui? Ela ganha, ela acha que ganha paz, é a falsa paz, tá? Ela ganha falsa paz, mas por dentro ela vai se anulando até ela ficar invisível, até ninguém ver ela, tá? Ela fica totalmente invisível ali, porque ela não quer, não está pronta, ela não tem estrutura emocional, essa é a palavra, para levar um não. E aí ela nem fala, porque se a pessoa me responder isso, o que que eu respondo? Eu não tenho estrutura emocional. Então ela nem perde tempo falando, tá? E aí vem aquela sensação assim, parece que eu faço tudo e ninguém me nota, ninguém me vê, ninguém me dá valor. Tá? É justamente o padrão que existe aqui. Ok? Vamos para o quarto padrão, então, a mulher que só fala quando está no limite. Tá? Existe um ganho aí, tá? Primeiro é que ela vai adiar uma dor.
tá? Vai adiar uma decisão, vai adiar a realidade. E esse que é o pior problema, tá? Quando nós adiamos a realidade. Porque a nossa vida para, gente, tá? Só que o que que acontece aqui? Tá? Ela ganha isso. A sensação que ela tem que ela ganha, Isso, tá? É só uma sensação. Mas o que que ela perde aqui? Ela vai perder o tempo, a clareza, a energia, aquela possibilidade de resolver com leveza. Porque quando ela resolve, ela segue a vida mais leve. Então ela vai empurrando, tá? Até o dia que ela não aguenta mais, tá? E quando ela já fala ferida, tá? E a pessoa fala assim: Nossa, o que que aconteceu? Você não era assim. Agora você está agressiva. Você sempre foi boazinha. Tá? Então, assim, ó, o que que aconteceu aqui? Ela deixou crescer a bola de neve, tá? E, no fundo, existe um ganho emocional em não mexer agora. isso, tá? Então eu vou deixando, porque eu tenho um ganho emocional para manter tudo do jeito que está. E esse ganho emocional é uma ferida da infância que você precisa curar, tá? Você precisa curar e aí você vai conseguir estar forte, fortalecido emocionalmente. Eu não oriento ninguém, tá? Ninguém. Nós recebemos muitas mulheres que dizem assim: eu quero me separar. E a gente fala assim: primeiro você precisa de estrutura emocional, tá? E a gente recebe muitas mulheres também que falam assim: eu preciso me fortalecer para dar limite para o meu marido, para resolver algumas coisas no lar. Eu percebi que eu carrego tudo muito sozinha e tal. Eu tenho que dividir responsabilidades. Então a gente fala assim: se você só chegar e falar, o teu emocional não sustenta. Você não sustenta. Agora, se você tiver estrutura emocional e se preparar com estrutura emocional, curando as feridas da infância, curando os padrões repetitivos, a hora que você chegar e falar, vamos dividir as responsabilidades, você faz isso, você faz aquilo e tal. Acontece, flui, você sustenta isso. E o outro recebe aquilo porque ele sabe que você está firme. Aquilo que você fala transmite segurança. Agora, se você não tem uma estrutura emocional fortalecida por trás, você pode falar 10 vezes. Aí eu vivo falando para o meu marido isso, eu vivo falando que ele não vai dar bola, porque ele sabe que você emocionalmente não tem estrutura para sustentar e vai ceder de novo, e ele pode continuar fugindo para as coisas dele, para o ego dele, e sem tanta responsabilidade em te ajudar, tá? Então, o mais importante é, eu preciso ter estrutura emocional para sustentar quando eu vou falar, tá? E aí é onde eu preciso curar os meus padrões invisíveis aprendido na infância, a culpa. Eu preciso curar aí padrões que eu aprendi com a mãe, de aguentar, 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 tá? E porque a mulher, ela começou a abrir os olhos e despertar tem pouco tempo. Vamos olhar 10, 15, 20 anos, tá? Antigamente era normal muita brincadeira, agressividade, agressão psicológica. A lei da Maria da Penha, na pandemia, que são 5, 6 anos, que a agressão psicológica entrou na Maria da Penha. Então, o despertar da mulher começou há muito pouco tempo. Então, nós já podemos ser livres, mulheres, nós podemos ser livres, mas nós estamos presas aos padrões da nossa mãe, aos padrões da nossa avó, vivendo o feminino ainda lá atrás, com tanta liberdade, com tanto posicionamento, com tudo que a mulher ela já construiu, conseguiu e se libertou emocionalmente. Tá? Nós estamos presos a padrões repetitivos e curando isso é o que vai fazer você ter paz, segurança, leveza, você ter relações saudáveis e relações que te respeitam. Perfeito. E olha só, interessante é que tem muita mulher vivendo uma bola de neve no relacionamento, no corpo, no dinheiro e dentro dela mesma, tá? Ela quer até fazer um movimento, mas ela não sabe como, tá? E hoje eu quero deixar uma pergunta aqui para você que é assim, não é só aquela pergunta assim, por que que eu não resolvo, tá? Porque essa é uma pergunta que a mente faz.
tá? Os porquês é sempre a mente que quer entender. A pergunta que eu quero deixar para vocês é o seguinte: o que dentro de você ainda acha que é mais seguro continuar do jeito que está? Ou o que é mais seguro continuar Isso. assim? Por que que é mais seguro continuar assim? Vamos fazer a pergunta da mente, né? Por É. que que é mais seguro continuar assim, do jeito que está? Porque enquanto isso não é visto, a mulher ela vai continuar adiando, ela vai continuar acumulando, sofrendo, e ela continua achando que o problema é ela. Eu não consigo, eu não sou capaz, tá? Que daí entra aí autoestima, valor, crenças de capacidade, tá? E aí, é, só que não, gente, não. O problema é que existe uma parte sua tentando te proteger do jeito errado. E quando essa parte não for acolhida e conduzida, a vida ela continua travando, tá? E é exatamente aqui que nós queremos mostrar uma coisa com muito carinho para vocês, tá? Tem coisa que a mulher entende, mas mesmo entendendo, ela continua repetindo. Ela assiste conteúdo, tá? Ela se identifica, ela até chora, ela até percebe, mas depois ela volta para o mesmo lugar. Por quê? Porque ficou só na consciência. E só na consciência não basta. Porque quando você tratou só o sintoma e a raiz ainda está viva, a mulher não precisa só de informação, ela precisa de processo de cura. Ela precisa de um ambiente de cura, precisa de condução, precisa de profundidade. E é esse ponto que as mulheres demoram de aceitar, porque elas têm medo, tá? Elas têm medo. E aí elas se sentem sozinhas também, porque elas estão sozinhas. E sim, é você por você. Quando eu comecei, foi eu por mim mesma, eu por mim mesma. E aqui, gente, nós temos uma proposta dentro das mentorias que é constelação. Hoje de manhã eu assisti um vídeo de uma cantora muito famosa que ela fala que em 3 anos ela fez mais de 50 constelações familiares, tá? Que é a Anitta. A Anitta falou, em 3 anos eu fiz mais de 50 constelações familiares, porque eu tinha uma sensação que eu ia engravidar e que eu ia perder tudo, eu ia perder casa, eu ia ter que trabalhar para os outros, eu ia perder tudo. E aí ela falou que era a mãe, quando ela estava grávida, apareceu numa constelação. Quando a mãe estava grávida, o pai perdeu o emprego, e ali eles perderam muito, e foi assim que a Anitta veio ao mundo. Então, ela estava repetindo o padrão da mãe, tá? Isso deu numa constelação, ela foi conversar com a mãe falou: sim, filha, foi isso mesmo que aconteceu. Então, ela consegue ficar segura, por isso a Anitta não foi mãe, porque se ela engravidasse, ela tinha a sensação que ela ia perder tudo, então ela tinha muito medo de engravidar. Gente, no vídeo ela fala, foram mais de 50 constelações em 3 anos, tá? Então aqui eu quero dizer para vocês que assim, ó, só consciência de que eu repito o padrão não funciona. Eu preciso curar. E tem uma base profunda que é a constelação familiar, é a base das nossas mentorias, curar a raiz e não só o sintoma. A pessoa vem, eu tenho ansiedade. Nós temos que curar a raiz da ansiedade. Se tratar só a ansiedade, você vai repetir isso, vai piorar o resto da tua vida, vai aumentar a dose do remédio o resto da tua vida. Eu tenho depressão, então nós vamos curar a raiz. Eu tenho TDAH, eu preciso curar a raiz. Eu repito esse padrão assim. Então, eu vou curar a raiz para que você não repita mais esse padrão. Tá, mas e eu vou mudar as pessoas do meu convívio? Não, elas vão te tratar com respeito. Isso eu garanto. É só de olhar para você com um posicionamento firme e seguro, elas vão te tratar com respeito e não mais com agressividade, porque a tua postura interna é uma postura que não aceita mais desrespeito, sem você abrir a boca, tá? A tua postura interna vai mostrar isso. Eu quero só tentar um detalhe aqui. Quando foi que deu na constelação dela? Ela estava na barriga da mãe. Aí muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não sei. Você não precisa saber. Mas lá no fundo, o teu sistema emocional ele carrega essa raiz. É isso que nós estamos falando aqui para vocês. É uma raiz que você não percebe.
Enquanto você não curar essa raiz, a tua história vai repetir da mesma forma. Isso. E nós vamos colocar lá no grupo, tá? Nós vamos colocar lá no grupo alguns depoimentos, algumas histórias para vocês entenderem, tá bom? Como é na prática. E nós tivemos esse final de semana uma vivência de casais, né? Aonde nós trabalhamos esses padrões, né? E essa vivência de Ao vivo, casais né? foi É presencial. foi presencial, né? Aqui na nossa região. E não é só sobre briga, não é só sobre comunicação, não é um sintoma, é a raiz. E a raiz continua aparecendo, tá? E quando a raiz ela é curada, destrava tudo, tá? Tudo. De um jeito que só você ouvir não tem tanto impacto, tá? Então, aqui na comunidade é para trazer consciência, para você entender. Mas existe um nível de profundidade, tá? Que pede acompanhamento. E nós não fizemos uma única constelação, a gente nunca fez. A gente sempre faz um acompanhamento, um processo de início, meio e fim. Porque uma constelação não vai resolver tua vida. São muitos padrões que nós carregamos, é muito peso invisível que nós carregamos, lealdade ao nosso sistema familiar, ao nosso feminino, tá? Que pede acompanhamento depois da constelação. Eu recebo muitas clientes onde elas fizeram uma única constelação e ficaram muito perdidas depois e voltaram à estaca zero, tá? Então, eu preciso fazer acompanhamento. Tem muita mulher que já entendeu demais, tá? Só que agora tem que ser conduzida a quebrar um ciclo, a sair desse ciclo e a quebrar esse padrão invisível, tá? Perfeito. Então, olha só, gente, para resumir, se hoje você está percebendo que continua deixando coisas virarem uma bola de neve na sua vida, você não precisa mais tentar sozinha, tá? Você precisa de um lugar onde essa raiz possa ser vista com verdade, um lugar onde você não seja só ouvida, mas conduzida, tá? Um lugar onde você consiga entender o padrão, curar a raiz e aprender uma forma nova de se posicionar, viver e se relacionar. E é exatamente isso que a gente faz dentro dos nossos processos de mentoria, dentro dos nossos processos de acompanhamento, tá? Então, se você já cansou, mulher que está aqui, se você já cansou de só entender e continuar repetindo, agora chegou a hora de viver com profundidade, tá? Então, se essa aula tocou você e você está pronta, tá? Tá pronta. Aline, eu não tô pronta. Não tem problema, a gente vai te acolher aqui. Você vai curar, você não vai acessar a dor, você vai sair da dor, tá? Nós estamos aqui, você pode nos chamar, tá? Hoje, na sua vida, tá? O que está virando uma bola de neve e você não conseguiu resolver é uma porta de entrada para uma cura profunda, tá? Então, você pode me escrever, eu vou ficar de plantão, pode escrever para o Evandro ou para mim, a gente vai entender melhor aonde você está, qual é o próximo passo, tá? E se depois do próximo passo você disser assim, eu não quero a seguir, Aline, tá tudo bem, a gente vai respeitar você, talvez não seja o teu tempo, tá? Talvez ficar aonde você está ainda você dá conta, tá? Mas eu vou postar histórias no grupo. A dor, tá? A dor de ficar aonde você está, ouvindo do outro que a culpa é tua, ouvindo do outro que é você que é o problema, dói muito mais, gente. Desestrutura o nosso emocional, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Nós temos menos produtividade no trabalho. Perdemos o valor, tá? E isso interfere diretamente no nosso financeiro. Agora, quando você vem para um grupo acolhedor que diz que o problema não é você, e aí é o que você aprendeu na infância, você cura esses padrões, você quebra esses padrões familiares, você se desconecta da dor do teu sistema, você se conecta com a força, com os dons, com os talentos. Esse é um grupo aonde você, tá? Aonde você é muito bem-vinda. Então, se você está pronta para estar num ambiente
onde vai refletir até no teu corpo, como você vai sentir segurança, o teu corpo, ele vai ficar leve. Quem tem dificuldade com perca de peso, vai perder peso, tá? Eu vou compartilhar no grupo, aqui a gente tem várias histórias, tá? Assim, eu vou compartilhar com vocês, e vocês vão assistir, vão olhar, tá? Porque não dá para continuar adiando aquilo que machuca. E lembrem, não é falta de atitude, não é desorganização, não é fraqueza. É que você está tentando se proteger da dor de um jeito errado, está repetindo a dor, tá? Esse é o problema. Em vez de eu resolver a dor e curar a dor, eu repito ela, tá? E aquilo que você adia para não doer vai crescendo e dói muito mais depois. A bola de neve diminui quando a mulher para de fugir da raiz e começa a olhar para ela com coragem, amor e clareza, tá? Eu preciso curar a raiz com coragem, amor e clareza. É por isso que eu falo, eu preciso de clareza. Eu não consigo tomar uma decisão na minha vida, nem quanto negócio, nem quanto vida pessoal, nem quanto mãe, nem quanto relacionamento, se eu não tiver clareza. A primeira coisa que eu preciso entender, o que que eu ganho tomando essa decisão, o que que eu perco. Se os ganhos forem maiores, eu vou ir. Mas enquanto eu não tenho clareza, enquanto eu não tenho certeza que eu vou ganhar com isso, tá? Eu não vou curar isso, tá? Eu não vou curar. Então, é isso. Nos encontramos na próxima aula. E quem está no grupo vai receber os 10 melhores insights. E aí nós vamos colocar lá histórias, tá? Para você ver como é o processo. E quem me chamar no individual, eu vou mandar ali uma aula de uma constelação gravada para você entender como que funciona a constelação, tá? O nosso método de constelação, porque tem clientes que falam assim, a constelação de vocês é diferente. Então, a gente vai, quem me chamar no individual ou chama eu, o Evandro, a gente manda uma aula gravada de constelação para você entender como funciona na prática, ok? E um abraço, uma ótima semana e até mais. Beijos!